Olá, meus seres, eu espero que todos muito bem. Continuamos com a nossa playlist Sistema Endócrino para você brilhar em biologia, seja no vestibular, Enem, faculdade, escola, o que você estiver estudando para concurso público. Continuamos com a nossa playlist. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações que temos aulas semanais para você brilhar em biologia. Na aula de hoje, se você quiser printar, muitos pedem para deixar espaço e eu esqueço. Testículos e ovários, as famosas gônadas. Nós temos aqui um esqueminha geral para você pensar na produção do hormônio por essa estrutura. E além da produção do hormônio, as gônadas produzem os gametas, que são as células reprodutivas. Os testículos vão produzir os espermatozoides e os ovários irão produzir o ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo, o gameta feminino. Então nós teremos essa observação hoje sobre sistema endócrino, testículos. Hipotálamo é uma regiãozinha do sistema nervoso central, lembra? Faz parte lá do nosso cérebro. E o hipotálamo também produz e libera hormônios. Qual é a relação com os testículos? Você lembra que o hipotálamo era um centro de produção de hormônios. Libera o GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. E esse GNRH vai atuar na hipófise, e a hipófise, na região anterior, adenohipófise, produz e libera FSH e LH. FSH e LH são hormônios gonadotróficos, vão atuar nas gônadas. Então ele tem uma influência nos testículos. A principal influência destacada aqui para vocês, principalmente em nível médio, é da ação do LH, ou hormônio luteinizante, nas células intersticiais ou de Leydig. Essas células intersticiais ou de Leydig ficam entre os túbulos seminíferos do testículo e ela que é a produtora da testosterona. Então eu já vi em provas a cobrança específica. Produção da testosterona nas células intersticiais. Produção de testosterona no testículo. Produção de testosterona nas células intersticiais no interior dos testículos. Produção de testosterona nas células intersticiais entre os túbulos seminíferos no interior do testículo. Então você pode encontrar tudo isso. E aí ela produz e libera testosterona. A testosterona era um hormônio esteroide, ou seja, derivado de colesterol, a matéria-prima para produzir. Quais são os efeitos da testosterona? A testosterona é o hormônio masculinizante, androgênio, que vai promover as características masculinas na espécie. Então nós teremos crescimento e desenvolvimento do sistema reprodutor. As próprias regiões, as vesículas, os componentes anatômicos do sistema reprodutor se diferenciam e se desenvolvem a partir da sinalização da testosterona. Lá no nosso desenvolvimento embrionário também tem essa influência a partir do cromossomo Y, que tem o gene SRY e que sinaliza para a produção da testosterona. Os testículos mantêm essa produção de testosterona principalmente na puberdade. Então, entre 11 e 14 anos, teremos essa sinalização e aí essas características serão bem marcantes no desenvolvimento anatômico desse sistema. Aumento e distribuição de pelos corporais na região pubiana, axila, peitoral, barba, nós teremos essa sinalização. Alargamento da laringe, famoso proeminência laríngea, gogó, pomo de Adão, nomes populares para esse espessamento e alterações na voz. É uma voz mais masculinizante em alguns momentos, marcante por essa alteração anatômica nesse espessamento. Aumento da síntese proteica, então ganho de massa muscular, crescimento muscular, redução do tecido adiposo, redução das reservas de gordura, sinalizada também pela testosterona. Aumento da matriz óssea, a matriz é aquela regiãozinha entre as células do tecido ósseo. Nós teremos uma sinalização para esse crescimento e essa deposição cálcio, fósforo e um crescimento interessante dessa estrutura óssea. Aumento das hemácias, as células vermelhas do nosso sangue. Existe uma diferença aí de quase 1 milhão de hemácia por milímetro cúbico de sangue entre sexo masculino e feminino. Então a testosterona também faz essa sinalização.
Mas para quem faz Enem em vestibulares, principal caracterização é testosterona, o hormônio masculinizante, promove as características sexuais secundárias, aquelas características que vão morfologicamente analisar esse sexo biológico masculino. Então teremos a produção no interior do testículo, células intersticiais ou células de Leydig, sinalizada pelo hormônio LH ou hormônio luteinizante. Então uma grande influência para essa produção. Não esqueça que o hipotálamo comanda o funcionamento da hipófise nessa situação. A hipófise secreta FSH e LH e uma sinalização nos testículos. Agora, os ovários também respondem a essa sinalização. Perceba que eu fiz a anotação aqui, hipotálamo, e aí GnRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas, hipófise, região adeno-hipófise, região anterior, células especiais lá que produzem e liberam FSH e LH. E aí uma sinalização nos ovários. Os ovários vão produzir e secretar estrogênia e progesterona. O estrogênio e a progesterona vão influenciar nas características sexuais secundárias. A gente chama de secundárias porque a primeira é você analisar a parte anatômica desse sexo biológico. Então, a secundária vão ser o desenvolvimento das características chamadas de femininizantes no sexo biológico feminino. Então, eu fiz uma listinha aqui de estrogênio e progesterona. Principal caracterização em provas, concursos, Enem e vestibulares são os hormônios femininizantes, ou que promovem as características sexuais femininas. Então essa é a marcação mais cobrada e citada nos vestibas. Mas, especificamente, eu separei algumas funções. O estrogênio é o principal que vai influenciar no desenvolvimento, crescimento das estruturas do sistema reprodutor. Sejam as partes externas, lábios maiores, menores, região do clitóris, influência no desenvolvimento e crescimento da vagina e componentes internos do sistema reprodutor feminino. Vai diminuir a atividade dos osteoclastos. Lembra que o osteoclasto era a célulazinha que degradava a matriz? Então o tecido ósseo se mantém com a matriz, reduzindo a atividade dos osteoclastos. Você tem menos degradação dessa porção do tecido ósseo ou da matriz óssea. Também aumenta ou sinaliza para a síntese de proteínas, crescimento de tecidos, deposição de proteínas nos tecidos e células corporais. Influência no aumento do metabolismo. A testosterona vai aumentar esse metabolismo, como eu citei, vai reduzir tecido adiposo, vai acelerar o consumo de compostos para a produção de energia. O estrogênio faz mais ou menos 1/3 do que a testosterona faz, mas também influencia nessa condição de acelerar essas ações metabólicas. Também vai influenciar no crescimento das glândulas mamárias, na formação das estruturas, dos ductos e no seu desenvolvimento. Então o estrogênio tem essas características marcantes. E a progesterona, ela vai atuar também em algumas características como o desenvolvimento das glândulas mamárias, tornando células que se desenvolveram, cresceram, multiplicaram na região da glândula mamária, tornando elas secretoras posteriormente. Reduzir a contração da atividade uterina, aumentar secreção no endométrio. Geralmente nós falamos de uma maneira geral que essa estrutura, a progesterona, esse hormônio, ele vai atuar na segunda metade do ciclo menstrual, preparando cada vez mais o útero para uma possível gestação. Nós daremos destaque para o ciclo menstrual lá no estudo do sistema reprodutor feminino. Lá eu vou separar especificamente a ação de FSH e LH. Mas vamos já começar a pensar nisso. FSH e LH saem da hipófise, atuam nos ovários. Os ovários produzem estrogênio e progesterona. E o estrogênio e a progesterona têm inúmeras funções, como vocês perceberam. Mas no ciclo menstrual, é específico a ação do estrogênio na primeira metade do ciclo, promovendo o crescimento do endométrio. E a progesterona na segunda metade do ciclo, preparando cada vez mais esse endométrio para uma possível gestação. Então já guarda aí, hipófise, FSH e LH, cai na corrente sanguínea, chega no
ovário. Ovário produz e libera estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona atuam, entre outras características, no endométrio uterino por uma preparação cada vez mais por uma possível gestação. Então, essas informações eu gostaria que você gravasse, lembrasse sobre testículos e sobre ovários na percepção do sistema endócrino, para a gente encerrar essa parte teórica e você assistir a minha próxima aula, que é sobre testes do sistema endócrino. Espero que tenha me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like para apoiar o nosso projeto. Boa aula, bons estudos de biologia para todos vocês!